Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer. Rapaziada, falta um pouquinho só pra gente bater 65 mil inscritos e conto com a colaboração de todos. Me sigam lá no TikTok, no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade pra vocês. Vamos pra cima, que essa semana é cheia pro Corinthians de novidades, de preparação para a nossa estreia na Taça Libertadores, no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, uma novidade positiva do treinamento de ontem foi a presença de diversos jovens da nossa base junto com o elenco principal, tá? Hoje, terça-feira, é a folga dos atletas, tá? Como eu já havia passado para vocês. Teve o treinamento ontem à tarde, hoje folga. E aí, de quarta até domingo, então de amanhã até o fim da semana, teremos o treinamento no período da manhã. E aí, 9 atletas da nossa base integraram o treinamento lá no nosso CT. O lateral direito, Léo Maná, o lateral esquerdo, Reginaldo, os zagueiros Alemão e Murilo, meio-campistas Biro, Breno Bidon, Matheus Araújo e Vitor, e o nosso atacante Pedro, que é a joia da nossa base aí de apenas 16 anos, já renovou o contrato, tem uma multa aí de mais de 50 milhões de euros. Então o Vitor Pereira pelo menos está acompanhando esses meninos de perto, tá dando algumas oportunidades nos treinamentos, questionando o pessoal que acompanha a base. Pô, mas esse garoto aqui, qual que é a característica dele? E um jogador com esse estilo, quem que vocês têm? Traz aqui, vamos fazer um teste. Coloca para treinar com a gente, tá? Então o Vitor Pereira realmente tá olhando para a base, buscando alternativas para o nosso elenco. Essa é a grande verdade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora uma atualização negativa sobre o Fagner, tá? Foi constatada aí uma lesão no músculo reto da coxa esquerda do Fagner, tá? Ele já começou o tratamento na fisioterapia e aí fez o exame, foi constatada uma lesão grau 1, certo? Não é grave, mas o Fagner nesse momento é dúvida para a estreia na Libertadores dia 5, certo? O Fagner nesse momento é dúvida para a equipe do Corinthians. Eu recebi muitas mensagens de torcedores do Corinthians com a seguinte frase: pô, John, palhaçada, o Fagner pipocou pro clássico. De verdade, cara, eu queria entender quem faz esse tipo de comentário, principalmente sobre o Fagner. Mas enfim, tá aí pra vocês, tá? Olha a pipocada dele aí, ó. Eu avisei, o Fagner machucou. Ah, por que o Fagner saiu no começo? Machucou, ele colocou a mão na coxa e fez assim, ó. Aí o cara faz o exame, é constatado uma lesão, e agora vocês vão falar o quê? Pô, agora o Fagner vai fazer o tratamento, ele falou aqui que não foi nada grave, em breve estará de volta para ajudar os companheiros na temporada e tudo mais. E é isso, rapaziada. Melhoras aí pro Fagner, que tem uma ótima recuperação e o mais rápido possível possa estar à disposição do nosso técnico Vitor Pereira. Bom, agora falando sobre a parte financeira do jogo contra o São Paulo, né? A gente tem aquela regra, no jogo único, tem que haver a divisão do lucro, certo? Como aconteceu na partida Corinthians e Guarani, tá? Que eu reclamei da falta de transparência da nossa equipe. Ontem o São Paulo divulgou, a renda no jogo foi de 3.800.000, certo? E aí tem um gasto aí de aproximadamente R$1 milhão, então sobram R$2.800.000. Foi dividido 1.400.000 para cada equipe. Corinthians pega 1.400.000, São Paulo pega 1.400.000. E aí pra final não tem essa divisão porque é ida e volta. Então cada mandante pega a renda do seu próprio jogo, certo? Então tudo ocorreu certinho. São Paulo fez o depósito aí do dinheiro pro Corinthians. E beleza, rapaziada. Tudo resolvido, bola pra frente. Mais 1.400.000 aí no bolso do Corinthians pra gente administrar aí financeiramente. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre a Copa do Brasil. Ontem tivemos o sorteio, tá? Ontem à tarde. Então, para quem segue o John no Instagram, já sabe o nosso adversário. Para quem não sabe, o Corinthians vai enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro.
tá? Tivemos já as primeiras fases, né? Primeira e segunda fase, que é aquele jogo que o melhor ranqueado na CBF joga fora de casa com a vantagem do empate. Aí na segunda fase não tem mais vantagem de empate, é pênalti, é uma bagunça. Mas enfim, 16 clubes passaram aí da primeira e da segunda fase, e aí entram os outros 16 clubes. Clubes aí que atuam na Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, um monte de coisa lá, certo? Já estão nessa terceira fase. E aí fizeram pote A, pote B, foi sorteado, o Corinthians enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro fora de casa. As datas, tá? O primeiro jogo deve ser entre o dia 20 e o dia 21 de abril, e o jogo da volta entre o dia 11 e o dia 12 de maio. Pelo sorteio, o Corinthians faz o primeiro jogo como visitante e o retorno é na Neoquímica Arena. Então, para quem quiser aí já se programar, dia 11 ou 12 de maio, o retorno da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena, rapaziada. Particularmente, fiquei muito feliz aí com esse sorteio, tá? A gente tinha alguns clubes aí mais fortes, uns clubes aí que poderiam complicar. Temos alguns confrontos interessantes para quem quiser ver, tem no site da CBF, outros sites esportivos aí. Por exemplo, tem o jogo Remo e Cruzeiro, que eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado. Coritiba e Santos, certo? E, por exemplo, temos Corinthians e Portuguesa, Altos do Piauí e o Flamengo, certo? Então temos, assim, confrontos equilibrados, alguns confrontos que destoam bastante. Só que é o seguinte, se o Corinthians entrar de salto alto achando que já venceu o jogo, vai se complicar. Fui pesquisar, a Portuguesa do Rio de Janeiro foi um time aí que complicou o jogo contra o Flamengo, certo? Só que assim, a obrigação do Corinthians é de passar o carro. Não tem discussão. Ai, não, mas a Portuguesa dificultou contra tal time e tal. Não, tem que chegar e passar o carro. Não tem outra conversa. Lembrando que não temos o gol fora, tá? O gol qualificado. Venceu por 2-1, aí perdeu por 1-0, classifica o time que fez o gol fora. Não, não tem isso. Venceu por 2-1, perdeu por 1-0, pênaltis direto. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre esse sorteio da Copa do Brasil. O que acharam? Tá fácil pro Corinthians? Tá difícil? Até onde vocês acham que o Corinthians vai nessa Copa do Brasil? Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tem bastante novidade sobre o mercado da bola hoje, tá? Primeiramente, quero falar sobre o nosso zagueiro Raul Gustavo, certo? Zagueiro canhoto, cria da nossa base. O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do atleta. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. Ano passado, o Bordeaux da França chegou a fazer uma proposta por ele, tá? Quase tirou o Raul Gustavo do Corinthians. Ele foi, mas não foi, tal. Vai fechar, não vai, enrolou e não deu em nada. Raul Gustavo permaneceu aqui no Corinthians. Beleza. A informação é que o América Mineiro, tá, está interessado na contratação do Raul Gustavo por empréstimo, certo? Então assim, o América Mineiro já entrou em contato com o staff do Raul Gustavo oferecendo um empréstimo, certo? Conversando, vendo a situação dele e tudo mais. O Corinthians ainda não se pronunciou. Por quê? Porque o América não veio conversar com o Corinthians. O América só demonstrou interesse pro atleta até o momento, certo? Então assim, o Corinthians está aguardando aí um posicionamento do América, se vai fazer uma proposta, se vai aguardar. A ideia do Corinthians não é negociar o Raul Gustavo nesse momento. Por quê? Por quê, John? É só olhar o nosso elenco, principalmente na parte de zagueiros. Atualmente, nosso primeiro reserva seria o Raul Gustavo. E aí agora tem a chegada do Robson Bambu. Tirando esses dois, quem que você tem? Então assim, você vai emprestar o Raul Gustavo, beleza. E aí quem que você vai ter no banco? Um zagueiro só? Só o Robson Bambu. Dá uma dor de barriga em alguém, você não tem mais ninguém no banco. Ah, John, tem o Robert Renan da base, tem fulano da base e tudo mais. Mas esses jogadores estão prontos? Estão prontos para entrar num jogo de Libertadores, por exemplo, se você precisar? Ou são jogadores que é para criarem essa vivência com o elenco, irem entrando aos poucos em jogos mais tranquilos,
num jogo de Brasileirão, sabe? Que é pontos corridos e tudo mais. Não é jogo eliminatório. Entendeu? Então, assim, pra mim, o Corinthians não deveria negociar o Raul Gustavo nesse momento, principalmente por empréstimo, tá? Acho que seria uma experiência excepcional aí pro Raul Gustavo, porque o América Mineiro é um clube que vai disputar a Libertadores, tá? Então o Raul Gustavo, se chegasse lá para ser titular, seria, sensacional para ele. Só que, pensando no lado do Corinthians, a gente não consegue suprir essa ausência, tá? É o que eu vejo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí, mais uma novidade sobre América Mineiro e Corinthians. Outro jogador que o América está interessado é o centroavante Jô, tá? Então o América aí tá buscando se reforçar para a Libertadores, caiu no grupo do Atlético Mineiro, é um grupo complicado, tá? O América aí já vai fazer 2 clássicos dentro da Libertadores, passou nas 2 primeiras fases nos pênaltis, certo? Então já vem com aquele gás e tudo mais, mas sabe que é difícil, sabe que é complicado, sentiu um pouco da tensão de jogar uma Libertadores. E aí, eles demonstraram interesse no Jô, tá? Estão avaliando a contratação e tudo mais. Ponto importante: o Jô não vem agradando o Vitor Pereira. E aí eu vi esse final de semana também um pessoal comentando: tá vendo? O pessoal fala do Jô, mas na hora de resolver é ele. Então, para um cara que tem o salário que ele tem e jogar o tanto que ele tá jogando, é difícil, cara. É difícil, tá? Eu não vou ficar mais, não, manter o Jô, porque ele é um cara que tem qualidade, sabe jogar bola. Obviamente que o Jô sabe. O giro que ele deu em cima do zagueiro de São Paulo lá, quase que ele fez o gol de direita, é de centroavante que sabe jogar bola, sabe onde tá. O gol contra o São Paulo, oportunista, foi pra apertar o goleiro vacilou, fez o gol. Beleza. Só que até quando a gente vai ficar vivendo de lampejos do Jô? Vez ou outra faz um gol de centroavante. O resto do ano meu Deus do céu, uma loucura, uma dificuldade. Não quer treinar, não emagrece, não fica mais leve. Então assim, pra mim, o custo-benefício do Jô é absurdo. Não dá. Pra mim, eu negociaria, tá? Eu negociaria. Por exemplo, o Jô chegou num acordo lá, a gente vai vender ele, sabe? Vai rescindir o contrato, ele vai de graça pro América e ele resolve o salário lá. Só da gente não ter que pagar mais o salário do Jô, dar um respiro pra nossa folha salarial, eu já sou a favor, tá? Eu já sou a favor. Respeito 100%, 200, 300, 400% a história do Jô dentro do Corinthians, tá? Isso é sempre bom pontuar, porque tem gente que acha que a gente tá desmerecendo nossos ídolos. Não. Hoje, o Jô não faz jus ao salário dele. Ponto. Se o Jô ganhasse 100, 150 mil, Jô pode ficar aí até se aposentar. Mas não, o salário dele é 700, 800 mil. Certo? Pra nada. Pro cara tá machucado e faltar 2 dias na fisioterapia. Certo? Então assim, eu negociaria o Jô, tá? Informação importante é que a fonte é o Everton Guimarães, tá? Um cara que acompanha aí de perto o futebol mineiro e tudo mais. Então assim, rapaziada, eu sou a favor, quero saber a opinião de vocês. Agora, mais uma do mercado da bola, dessa vez jogadores que o Corinthians está negociando. Bom, o Corinthians está de olho no lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, tá? Ele pertence aí ao Shakhtar Donetsk, está emprestado para o Sion da Suíça, certo? Ele já foi procurado pelo Corinthians no ano passado, certo? O Corinthians fez alguns contatos, questionou o Shakhtar sobre uma possível negociação e o Shakhtar, ano passado, não liberou. Qual que é a cartada do Corinthians nesse momento? A situação que o Shakhtar vem vivendo, tá? Essas negociações recentes com o Corinthians. Então assim, o Corinthians já demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, certo? Ele tá emprestado e tudo mais, mas poderia chegar para o nosso clube, tá? Agora, entre agora e o meio do ano. Para mim, mais uma vez vou falar, o Corinthians está correto na posição que está buscando. Um lateral esquerdo? Beleza. Acompanhei bem pouco do Marquinhos Cipriano, tá? Isso daqui já vou falar. Ele tem 23 anos, cria da base do São Paulo, saiu bem novo
pro Shakhtar, e aí foi emprestado, ficou 2 temporadas no Shakhtar, foi emprestado pro Sion, certo? Então assim, dentro de campo tem um pouco a falar sobre o Marquinhos Cipriano, tá? Perguntei para alguns conhecidos, alguns colegas aí do jornalismo, o pessoal falou, é bom de bola, sabe jogar e tudo mais, tem essa experiência da Europa e tal. Se vier pro Corinthians, para mim é uma ótima contratação, certo? Dentro da nossa realidade, que a gente precisa de um lateral esquerdo. Um ponto importante que me trouxeram, Marquinhos Cipriano é extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Então assim, se você consegue trazer o Marquinhos Cipriano e vende o Lucas Piton, pra mim, beleza. Que aí se você precisa de um lateral defensivo, você tem o Bruno Melo. Se você precisa de um lateral ofensivo, pra jogar como ala, por exemplo, você tem o Marquinhos Cipriano. Pô, John, e o Fábio Santos? Pô, pra mim é pra completar elenco. Pra mim é pra completar elenco, tá? Mais respeito à opinião de todos. Quero saber o que vocês acham sobre o Marquinhos Cipriano. John, é por empréstimo, o Corinthians vai comprar. Não foi divulgado, tá? Não temos esse tipo de informação. O valor de mercado do Marquinhos não é tão alto, tá? É de 1 milhão, 1,5 milhão de euros. Vamos colocar o euro aí a 5, 6. Dá menos de 10 milhões, entendeu? Menos de 10 milhões de reais. Então assim, se o Corinthians estiver disposto a contratar esse jogador, a comprar, eu sou a favor. Tá? Nesse preço, até 10 milhões de reais. Sou a favor, que é um jogador jovem e um jogador que vai agregar bastante no nosso elenco. E aí você pega e vende o Lucas Piton. Acabou. Acabou, tá? Eu sou a favor. Quero saber a opinião de vocês. Quem conhece o Marquinhos Cipriano ou se tem alguma outra indicação para nossa equipe. Ponto positivo que eu achei também a idade dele, apenas 23 anos. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, informação importantíssima do Jorge Nicola, tá? Segundo ele, um dirigente do Corinthians trouxe que o Maicon vai jogar no Corinthians, tá? Segundo esse dirigente, o empresário do jogador confirmou que as negociações avançaram nesse último fim de semana, certo? Essas negociações, pô, o Shakhtar vai liberar, não vai? Lembrando, negociação com o Corinthians tá praticamente fechada. O que falta? O Shakhtar liberar o jogador, certo? Eles estavam esperando uma proposta para vender e tudo mais, tal, não foi, tempo passando, e aí parece que o Shakhtar falou, realmente, não vai chegar proposta, vamos negociar com o Corinthians, depois em dezembro a gente vê, certo? Então, ao que tudo indica, o Maicon pode fechar com o Corinthians até o fim dessa semana, tá? Então até o próximo aí, dia 3, o domingo e tudo mais, pro Corinthians já fazer as inscrições para Libertadores, tá? E o Maicon estar à disposição aí do Vitor Pereira. Lembrando, questão física, a gente não faz ideia, questão técnica o Maicon tem, mas não acho que o Maicon chegue para jogar a estreia da Libertadores, tá? Não acho que o Vitor Pereira vai pegar o jogador em uma semana e já vai falar, meu titular, joga, tá? Principalmente pela questão física. Principalmente pela questão física. Então, rapaziada, vamos acompanhando aí nos próximos dias, bem de perto. Tô bem ansioso com essa negociação, tá? Fiquei um pouco mais animado agora, já tinha até desanimado um pouco, porque a gente não tinha novidade, não tinha atualização. Tivemos agora informação do Jorge Nicola, de um dirigente, que as negociações avançaram. Segundo o dirigente, o Maicon vai jogar no Corinthians. Vamos aguardar, né, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!